Pessoal, muito boa noite para quem está assistindo a gente agora e quem está chegando e vendo esse conteúdo nas redes. A gente deixa o nosso seja muito bem-vindo ao Meetup na Capital. E hoje a gente tem a honra e o prazer de receber aqui o juiz do trabalho Cássio Moro, o advogado Alberto Nemer. Juntos são o Retrabalho. Podcast. E que está hoje vinculado à CBN Vitória. E meu parceiro e amigo aqui, Eric Lorenzon. A gente o único tá aqui que não veio do direito. Né? Hoje aqui é o estranho à mesa. E hoje o nosso bate-papo, daquele jeito que o Meetup na Capital sempre proporciona. Nosso objetivo aqui é sempre trazer pessoas de referência do mercado e também uma temática que seja propícia para um bom meetup. Como a gente ainda está naquele ambiente de pandemia, né? Esse ambiente, cenário Covid, a gente não pode ainda receber ninguém aqui presencialmente. O encontro o meetup vai ser aqui mesmo, né? Esse happy hour de sexta-feira aqui que a gente está gravando. Pro registro, que horas são? 6h25. Exatamente 6h30. Sexta-feira. E nós estamos aqui recebendo. Eric, vamos começar. Aí eu falo assim, eu vou deixar aí que você está inquieto. Mas dos de direito aqui, você está mais à direita e mais inquieto aí. A gente está mais à esquerda, é isso? Vou deixar essa pauta polêmica. Não, a gente está centro aqui, tá? Vira essa página. Não, vamos lá. O que me deixa curioso a respeito de vocês dois até, porque o que me parece é que vocês estão bem antenados sobre as tendências, né? O que tem acontecido de mais novo. A gente está passando um momento de transição agora. Muita coisa está mudando. Relações do trabalho mudando e tudo isso aí. Aí eu pergunto assim, caramba, vocês estão sabendo para onde está indo, mais ou menos, estão antenados. Só que no dia a dia, o Cássio vai tomar uma decisão lá, não pode tomar decisão em relação a uma tendência, tem que tomar uma decisão em relação ao que ela é hoje. Não falta ar, não, assim, na hora de puxa vida, isso tem que ser assim mesmo, tá indo para lá, mas hoje eu tenho que dar essa decisão como a lei tá. Já começamos por baixo, assim, só, né? Ele já começa com paulada, né? O caso ficou até vermelho. Eu não sei nem o que falar, que tá pensando, será que eu jogo pro meu advogado? Joga. Veja, as relações de trabalho, a forma com que a gente vê esse trabalho tá mudando bastante. Já vinha de uma certa mudança, claro que a pandemia acelerou tudo com as inovações tecnológicas, com esses novos modelos disruptivos de prestação de serviço, trabalho intermediado por plataforma, o home office trouxe grandes alterações no dia a dia e, pelo menos por enquanto, a gente está num momento de turbulência, nós tivemos algumas legislações para suportar essa fase de pandemia, medida provisória do governo, depois convertida em lei, veio de novo esse ano, então 2020, 2021, um monte de lei para tentar regulamentar, ou pelo menos criar um padrão legislativo para isso, e é claro que a gente lá na Justiça, a gente não está recebendo muito processo, a gente está começando a vir, porque os processos chegam depois, a gente chega com um delay lá na Justiça, né? Então a gente está começando a verificar, ainda está muito tumultuado. Agora o que tem por vir vai ser uma mudança drástica, né? Não, Nemer? Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Eu nem agradeci, obrigado também. Agradeço pelo Cássio. O Nemer fala pela gente. Brincadeira à parte, mas a pergunta é muito boa. E eu gosto de provocar com essa pergunta e provocar um debate, porque, na verdade, a legislação trabalhista, para mim, ela não está arcaica a partir dessa pandemia, não. Ela está arcaica há muito tempo. Na verdade, a nossa CLT é de 43, né? Então o Brasil ainda era uma ditadura, o Brasil ainda era um Brasil rural. Então, se a gente analisar, eu acho que falta ar diariamente para o magistrado aplicar o que se tem hoje. E, infelizmente, a legislação ela não acompanha a evolução humana. E, paralelamente a isso, na Justiça do Trabalho, principalmente, e eu falo isso de forma muito respeitosa, mas é um debate que tem que ser realmente feito, tem que ser trazido à tona, porque a gente precisa evoluir. Eu e Cássio, a gente tem feito muitos debates e um número me chama muita atenção disso,
que hoje, de toda a força de trabalho que existe no Brasil, somente 30% está sob o guarda-chuva da CLT. Ou 30% seja, é muito pouco. Da CLT. É muito pouco. Então isso é um sinal. Ou a CLT não está se adequando, ou a gente precisa se adequar, precisa dar uma chacoalhada. E eu não tenho um bola de cristal, mas tentando responder a sua pergunta, eu acredito que hoje há uma tendência, a visão do Alberto, de que se não houver mais modernizações da legislação trabalhista, a CLT vai ser colocada de lado e a gente vai ter aí outras formas de se relacionar por meio de outras legislações, enfim. Mas é o que eu acredito. Continuando isso, na verdade, a gente já fala há bastante tempo. A CLT ela foi inspirada naquele modelo Brasil rural passando para aquela revolução industrial tardia nossa. É feita para o operário de chão de fábrica. E hoje, quando nós temos 30% na CLT, a gente cria uma bolha desses trabalhadores que alguns dizem que tem uma proteção, mas até hoje o seletista brasileiro é mal remunerado, a nossa mão de obra é muito baixa. E aí você tem dois extremos que estão fora da CLT. Uma mão de obra altamente invisível e vulnerável, que não recebe nem perto disso, e tem uma mão de obra altamente qualificada, que não é muita no Brasil, infelizmente, que não quer saber da CLT, porque tem uma alta carga tributária, uma dificuldade contratual muito grande. Então me parece, aquilo que o Nemer fala, não só uma modernização de legislação, mas me parece, até porque o direito jamais vai conseguir acompanhar essa evolução que acontece. A evolução acontece de forma muito rápida. E a legislação, o próprio processo legislativo é muito lento. Me parece que as leis cada vez vão ficar mais abertas para que as partes mesmo negociem, evidentemente que talvez de modo coletivo, então talvez uma reforma sindical, uma reforma que permita que esses novos trabalhadores, nem sempre vinculados a categorias econômicas como são os sindicatos, mas associações e tudo mais, possam negociar mais as suas cláusulas. E o futuro trabalho me parece ser mais negocial. Assim como o próprio magistrado hoje já não tem mais aquele... Eu cuido do processo, eu dirijo o processo e vocês ficam aqui só me obedecendo. Não, hoje é uma participação maior das partes para ver o que elas querem fazer. Então, quando vem uma causa para a gente, eu já falo, o que os senhores querem fazer nesse processo? Como é que a gente vai resolver essa situação? A questão do trabalho... É algo muito mais democrático, muito mais plural do que o modelo histórico que a gente tinha. Está tendo muito volume de processo relacionado ao home office, porque todo mundo faz pesquisa, o LinkedIn faz pesquisa, eu vi a Price fez pesquisa, o Fórum Global Mundial, o Fórum Econômico Mundial. Enfim, e todas estão trazendo um resultado muito parecido, que é você que está em casa, quer continuar em casa ou quer voltar para o escritório? Em torno entre 60% e 70% é que as pesquisas estão dando, que a pessoa que está em casa não quer voltar para o escritório. E aí, o do Fórum Econômico fizeram uma segunda pergunta até. E se a sua empresa te obrigar a voltar? A resposta da maioria, eu procuro outro emprego. Olha só como é que está essa força. Então, e aí? A lei vai ter que acompanhar essa tendência, talvez, né? É uma questão... O teletrabalho, o home office, já foi uma aposta e está sendo uma nova aposta. Já teve uma época desse movimento que voltou e a pandemia ressuscitou e com muito mais força do que teve anteriormente. O avanço tecnológico. Isso. E no início tiveram alguns debates muito importantes sobre o teletrabalho, até para custos. Quem vai custear o quê? Quem vai custear o material? Quem vai custear a energia? Quem vai dar o computador, a cadeira? Isso a legislação trouxe já de forma pacificada, mas criaram alguns problemas onde não tinham, porque era muito simples a lei. Você manda o empregado para o teletrabalho. Se ele não tiver condições de trabalhar, ele vai ficar à disposição do empregador e o empregador vai ajustar isso para ele. Ele não tem obrigatoriedade de comprar computador, nada disso. Mas eu vejo que, na minha opinião pessoal, que é passageiro, na minha opinião, o teletrabalho específico em casa. Porque hoje a gente está ainda vivenciando uma pandemia e para muita gente ficou mais cômodo ficar em casa. Por quê? Você tem restrição de locomoção, muita gente, restrição com filho pequeno, de escola, aquelas questões. Então muitas pessoas conseguiram aliar trabalho com tarefas domésticas de uma vez só. Então isso também trouxe
otimizou o tempo dessas pessoas, mas eu não sei se isso resulta em produtividade, em questões positivas para a empresa também. Eu vou pegar um gancho, até porque foi legal a consideração do Roberto, porque o coworking, né, na verdade, o primórdio do coworking vem com o escritório compartilhado, que o histórico remonta lá à década de 80, quando a tecnologia começou a avançar um pouquinho, as empresas de tecnologia testaram já o teletrabalho lá naquela época. E trazendo uma pesquisa do LinkedIn em meia pandemia também, que os mesmos fatores que fizeram que as empresas retornassem aos seus modos de trabalho, e aí surgiu o escritório compartilhado, né, na época, foi a necessidade tanto de gestão de interrupção. O cara que mora assim, nem todo mundo tem o privilégio de ter um escritório em casa, exato, ter um local de trabalho, gestão de interrupção e também a gestão emocional, né, os problemas emocionais que a gente tem tanto visto na pandemia. Então, esses dois fatores fizeram que retornasse lá na década de 80. Perfeito. Então, assim, hoje a gente tem esse mesmo movimento com esses dois fatores. E aí, assim, não sei quais outros problemas, ou se já chegaram alguns outros problemas desse mundo flexível, né? Pegando até vocês usaram um indicador 30%, eu acho que é JLL, né, que diz que 30% em 2030 vão ser de escritórios flexíveis, né? Os modelos de escritório vão ser flexíveis e não do modo tradicional como a gente vê, de locação, né? Eu não sei se vocês têm... Isso, assim, só para deixar claro, o modelo de teletrabalho eu não acredito, mas de espaço compartilhado eu acredito. Porque você tem uma rotina ali fora de casa, o teletrabalho em si, em casa, onde você às vezes não tem uma estrutura. Muitos problemas que tiveram no início da pandemia é o seguinte, às vezes você não tem estrutura de escritório, tinha um computador para 2 filhos e um casal que precisava usar aquele computador. Dava conflito de horário de aula, conflito de horário de trabalho. Então, isso gerou muita gente querendo voltar para o espaço de trabalho no início da pandemia. Mas depois que as coisas foram se ajustando, agora, ao contrário, eles não querem voltar. Cássio, chegou algum... Você fala aí, pode... Eu tenho uma pergunta engatilhada aqui. Eu até sei o que você vai perguntar. Chegou algum caso? Não, como eu falo, a nossa situação lá tem sempre um delay. Mas o que a gente tem... Eu estou puxando um gancho do que o Nemer fala. Acho que assim vai haver uma mudança muito grande. Muita gente vai preferir trabalhar fora da empresa. Agora, isso que ele fala é importante. Ficar em casa tem gerado muita doença. Tem gerado muito problema psicológico. Agora, as vantagens disso tudo, e não digo trabalhar em casa, mas uma coisa que vai se perder muito é aquela necessidade de trabalhar na própria empresa, ou talvez na própria cidade das empresas. As empresas hoje têm uma vantagem muito grande de contratar profissionais de qualquer lugar do mundo, e elas podem trabalhar onde elas quiserem no mundo. E aí elas podem, por exemplo, vou trabalhar num coworking na minha cidade, perto da minha família, ainda que a minha empresa, a minha empregadora, fique lá em Nevada, nos Estados Unidos. Então, acho que esse é um caminho que deve aumentar essa flexibilidade, né, desses nômades virtuais que vão trabalhar em qualquer lugar do mundo. Para nós do direito vai mudar um conceito de territorialidade muito grande, competência material, competência territorial, um monte de coisa. Tenho certeza que a nossa legislação vai ter que acompanhar esse tipo de coisa. Resolver questões assim vai ficar bastante difícil. Tem empresa que não tem um local fixo para trabalhar, empresa de tecnologia está toda na nuvem. Como é que você responde a isso? Eu tive uma questão de equiparação salarial. Para quem conhece o direito do trabalho, equiparação salarial, um trabalhador tem o mesmo direito do outro, o mesmo direito do salário do outro, desde que estejam no mesmo local. A tese da defesa, não, mas um mora no Rio, o outro mora no Espírito Santo. Só que ambos trabalhavam na mesma plataforma, não interessava a territorialidade, só tinham domicílios em locais diferentes. Ou seja, tem direito à equiparação salarial, não havia justificativa. Então é uma situação bastante nova que surgiu ali, né? Fazendo essa... E eu acho que quando a gente fala de teletrabalho, né? Nemer já até arrepiou aqui. Pô, condenou, como assim? a gente fala de teletrabalho, a expressão vem do home office mais ligado ao ambiente de trabalho, e o teletrabalho, na verdade, é a expressão do trabalho mesmo à distância. Isso. E aí a gente tem que também dividir isso daí, né? A questão do ambiente vai mudar, tanto com relação ao desempenho, mas também com relação ao quais riscos você pode tomar aí dentro do ambiente de trabalho, né? Porque ambientes como o nosso aí compartilhados, são empresas diferentes, segmentos diferentes. Aí você tem uma indústria que tem NR lá
aí você faz desloca o PCMSO disso. Eu teve um caso interessantíssimo que circulou no Valor Econômico, de que a pessoa estava no teletrabalho, escorregou na cozinha, sofreu um acidente de trabalho e a empresa foi condenada lá, não sei quantos R$1.000. E aí? É acidente de trabalho? Não é? Eu, na minha humilde opinião, entendo que não é. Nesse caso específico de você escorregar na cozinha da qual você é responsável por aquilo. Mas por exemplo, se eu forneço uma cadeira que não está dentro da NR, que pode gerar uma lesão na coluna, alguma coisa, aí sim pode se discutir uma questão da doença ocupacional. Mas esse acidente de trabalho, de forma bem específica... Pelo menos exclui a responsabilidade. Exatamente. Né? Pode ser um acidente de trabalho para efeitos previdenciários, já que era o local de trabalho, exatamente. pela lei. Né? Então, assim, é um debate. Debate. Tudo muito novo. E se o empregador acusar o empregado de que ele está bebendo em serviço em casa? Tem que provar. Só eu tenho água aqui, tá? Acontece. Mas assim, aquele que escorregou e caiu no bar no meio do serviço, né? Não, porque, olha só, você está... Porque hoje você pode estar no celular trabalhando no supermercado, por exemplo. Então, vamos supor que você está no seu horário de trabalho, usando o celular, se distrai ou bate, ou você atropelar atravessando a rua, e aí? Você estava trabalhando, mas foi atropelado. Então, é uma questão que realmente... Eu dei um exemplo exagerado, né? Mas é uma questão que vai precisar ser regulamentado ou por legislação ou por mesmo de jurisprudência. Mas eu tenho muito medo disso, da Justiça do Trabalho, o Cássio tampa ouvido aí, porque ela gosta, alguns magistrados, principalmente as cortes superiores, de legislar dando canetada, sem ter lastro jurídico para isso. Então, você deixar muito solto também é muito ruim, porque você pode vir aí surpresas que não são tão boas. Dá para medir se, desde o início da pandemia, se as causas trabalhistas elas aumentaram ou diminuíram? Como é que está o volume? Ela tá aumentando gradativamente. O que aconteceu? Em 2017, com a reforma de 2017, houve uma diminuição drástica no número de ações trabalhistas, o que já tinha começado até a fazer uma reorganização da Justiça do Trabalho, ela estava diminuindo, não estava renovando mão de obra, que aposentava e tal. Aí, com a pandemia, começou a haver um aumento muito grande, porque começou a ter um monte de dispensa, um monte de complicação, empresas fechando as portas, então ela está num aumento bem grande de ações. Mas a Justiça, ela se adaptou um pouco, né? Ela começou a fazer os processos online também, como é que... A estrutura é muito boa, né? Menos de um mês depois do começo da pandemia, em março de 2020, já estávamos com audiências telepresenciais, temos um sistema de processo judicial eletrônico há 10 anos, então, a gente consegue, pelo menos, manter, ainda tem algumas falhas, a parte de instrução processual ainda está bem complicada na telepresencial. Estamos levando, houve um engessamento maior ali de processos, mas estamos levando. Uma evolução, então, nesse sentido. Sabe o que eu fico pensando? Num caso local aqui agora, aquele palácio ali, sendo construído na Enseada do Suá, vamos transformar uns 3 andares daquele ali em escritório compartilhado ou não? Mas eu vou te falar uma coisa daquele... Se entrar lá dentro, pelo menos na parte de fórum, que é o primeiro grau... Ele tem uma modulação de espaço. Por exemplo, eu vou trabalhar numa vara menor do que eu trabalho lá no centro. Uhum. Então ele é bem equilibradinho, sabe? Ele é um espaço compartilhado entre as várias varas e o fórum, e entre o arquivo geral. Então são 3 prédios em um ali. Se sobrar espaço, licita. Vamos lá. E vai ter restaurante, vai ter estacionamento que vai ser pago também com licitação. Tem um monte de coisa assim lá. Agora, eu tô com saudade do meu gabinetezinho. Eu gosto de trabalhar no gabinete, não em casa, não aguento mais ver meu escritório lá de casa e tal. Eu levei todos os meus livros lá pro gabinete novo e eu não tenho acesso a eles agora. Vou pegar esse gancho aí, então fala assim, a gente está falando analisando a Justiça do Trabalho, agora o ambiente aí do desempenho do ambiente jurídico mesmo. Assim, o ambiente jurídico é compartilhado, está aberto para isso. Assim, a gente estava batendo bola aqui falando assim, hoje o ambiente de escritórios, há essa troca. Aqui a gente vê muito, né? Os que trabalham aqui, há uma troca entre o ambiente jurídico, os advogados, com o contador, com a área de tecnologia, com a área de marketing, no dia a dia. Mas hoje a justiça está aberta para essa troca, abrir o segredo lá do escritório para o outro. Eu acho que sim, a justiça eu acho que sim, acho que tem esse compartilhamento. Eu acho que a Justiça do Trabalho, ela é sempre da vanguarda de tudo. Ela, de forma administrativa, ela dá show,
dá show nas outras, em questões tecnológicas, em questões também de se abrir, de se compartilhar. Por exemplo, a Justiça do Trabalho é uma justiça que se tem muito diálogo, se procura muito, né, Cássio, a composição, o Sejus, que é um setor específico para tentar acordo. Então, assim, não é uma justiça automatizada, mas é uma que tem mais sentimento, vamos assim dizer. Nesse compartilhamento eu estou na dúvida, a minha vara vai ficar no mesmo andar da sala da OAB. Eu não sei se a minha orelha vai arder mais por estar perto ou se eu vou poder tomar um cafezinho lá, sabe? Vai ser ali do lado. É isso aí, a troca, eu não sei se há um diálogo, há essa evolução do diálogo entre os profissionais do direito, né? Ainda assim, não está longe de ser o ideal, acho. Ainda há muita barreira, eu acho. É muito formalismo, é uma profissão, tanto a advocacia, tanto a magistratura formal, né? Então você tem uma liturgia, você não vai conversar com o juiz como a gente está conversando aqui de forma descontraída, né? Com o advogado. No trabalho. Fora dali, eu até reclamo. Para de me chamar de doutor, por favor, me chama de Cássio. Exatamente, mas assim, faz parte, né, da liturgia. E isso, às vezes, pode impedir até um diálogo mais intenso. Eu concordo com você. Acho que a gente precisa, é um passo que precisa ser dado. E estamos caminhando para isso? Estamos caminhando para isso? Olha, é uma pergunta difícil, tá? Eu não sei te responder. Sobre sua visão aí, Cássio. A magistratura em si, eu advoguei durante 4 anos depois de formado, depois virei magistrado. Qual a grande diferença? Na magistratura, na advocacia, você dialoga com colegas no seu escritório, você tem uma... Vamos trocar uma ideia aqui, como é que a gente faz essa petição, como é que a gente não faz, tá bom assim, não tá, o que você acha? Chega na magistratura, você é isolado, você julga, seus assistentes concordam com você, e você não tem aquele diálogo com outros colegas, porque o teu trabalho é numa vara, o outro juiz é noutra vara, então você não tem um trabalho mais sozinho, você é você e você. Você não tem um chefe, né? Então você também tem... Pô, ninguém está apreciando o teu trabalho, você não tem um feedback do seu trabalho, será que ele foi bom, se ele foi ruim? Você vê os recursos no máximo lá, né? Que recorre, você não agrada ninguém, você não agrada uma parte, não agrada a outra, mas você não sabe se realmente o seu trabalho está legal. Mas pela natureza do seu trabalho, se isso mudar, você acha que pode comprometer talvez o trabalho em si tem que ser assim. Você tem que estar. A ideia é deixar o juiz longe do caso para julgar equidistante as partes, mas às vezes falta um pouco de diálogo. É claro que. Desculpa interromper, mas eu sou da velha escola. Eu acho que o juiz, isso que o Cássio falou, ele tem que se manter distante mesmo, porque o juiz, eu não sou juiz, mas lá na OAB, por exemplo, eu estou como presidente do Tribunal de Ética, onde a gente julga. Não é fácil julgar. Você ser parcial, advogado, você tem lado. Na minha opinião, é mais fácil. Então, você ser juiz, você tem que se manter distante, porque qualquer coisa pode te influenciar. Por exemplo, eu posso chegar, um juiz chega para o caso e fala, aquele advogado lá do Alberto, ele é chato pra caramba. Ele já vai criar de repente, uma resistência. Então, assim, eu acho que esse distanciamento do juiz, eu acho importante, mas na outra parte eu acho que precisa também ter uma questão mais humanizada. É uma balança difícil de equilibrar. Assim, porque coloca o profissional numa situação de isolamento. O magistrado tem que saber o seguinte, né? Também. O magistrado vai estar lá, a vida dele 30, 40 anos de magistratura, ele vai ver aqueles mesmos advogados, especialmente em lugar pequeno como Vitória, os mesmos advogados durante 30, 40 anos. Então você tem que ter uma relação ali equilibrada também. Você não pode se isolar totalmente, mas também... E outra coisa, tem que saber dividir o que é pessoal do que é profissional. Então, se, por exemplo, eu não julgo as ações do Alberto por razões óbvias. Agora, digamos que eu tivesse um coleguismo com ele tem que saber que um dia eu vou indeferir coisas dele, outro dia eu vou deferir, e tudo bem, isso não interfere na boa relação das pessoas. Não é fácil, não. A gente está sempre ali... É uma balança... É uma balança que dificulta muito a própria vida do magistrado. Assim. A gente vê como um desafio, até mesmo de negócio, né? A integração do ambiente jurídico mesmo com outros ambientes de negócio no dia a dia, ele é um desafio aqui, integrar com empresas de tecnologia, integrar... Assim, pessoalmente as pessoas são muito abertas para a integração, mas os negócios às vezes
tem um desafio, eu acho que vem muito. Não sei se a liturgia aí também contribui, né? Não sei se tem que ter... A gente tem uma atualização das normas, não sei se é a atualização da liturgia, não sei como é que vocês veem isso daí, né? Toda essa formalidade caminha para esse novo, para adaptar-se ao novo mundo, tem uma quebra aí desses paradigmas? É uma pergunta muito boa. Isso é muito discutido no âmbito da advocacia, da magistratura. Recentemente, a gente teve um episódio no STF onde a advogada, por uma pequena falha, chamou o ministro de você e logo se corrigiu. E ele a chamou a atenção, achei que foi de forma equivocada, mas o momento e a forma, mas eu concordo pela liturgia. Eu acho que ali é um ambiente que realmente tem que ser mais sério. Eu acho que as partes têm que ter um tratamento diferente de se comportar, de se falar, o momento. Mas o que se discute muito hoje é também o linguajar, né? Facilitar a forma de se falar, de se escrever, também para envolver os outros atores, que às vezes você pega uma petição, uma pessoa que não está acostumada ao meio jurídico, às vezes não vai entender nada. O próprio cliente, né, muitas vezes. O próprio cliente. Exato, a parte muito, que é... Muito. Então você tem que manter uma liturgia até para manter a impessoalidade ali. A coisa é totalmente impessoal lá dentro. Ninguém é amigo de ninguém, mas ninguém é inimigo, é impessoal. E dentro de uma linguagem que todo mundo se faça entender. Por exemplo, uma vez uma parte, não lembro se era reclamada, era uma senhora, sem advogado. E ela falou, olha, eu vou chamar você de você porque você é muito novinho, não vou chamar de outra coisa. Perfeito, é respeitoso, era o jeito dela tratar. Trabalhadores às vezes vão lá trabalhar, vão para audiência, não tem roupa formal, às vezes a melhor roupa deles é a roupa do time. Quando vai com o Flamengo, tudo bem, ele vai devidamente paramentado. Às vezes vai com o Grêmio, às vezes vai de chinelo porque não tem sapato, sabe? Então, e a gente tem que saber receber essas pessoas porque elas estão fazendo o melhor delas ali. Cara, o que você acha? A gente trabalhou bastante esse conteúdo da vida profissional deles agora. O que você acha de a gente virar um pouco a página e aprofundar um pouco? Poxa, temos aqui 2 profissionais de exemplo aqui e tentar entender um pouco o que construiu, né? Cada figura dessa aqui. Tem uma parte muito boa que a gente gosta de fazer nesse bate-papo todo, né? Que a gente sempre tem trazido um pouquinho da história. Mas vou fazer já aproveitar uma desconstrução dessa roupagem inicial, falando de direito do trabalho, como é que chegamos ao direito do trabalho aí na jornada de cada um? Então, Cássio, pelo sotaque, vamos começar com quem vem com sotaque. Com as autoridades primeiro. O que você veio fazer aqui em Vitória? Você veio lá em Curitiba, um lugar bom pra caramba. Essa a pergunta é interessante, porque basicamente as coisas foram acontecendo. Eu tinha um irmão que faleceu, estava começando a fazer direito e ele queria ser magistrado. Eu fazia Cefet, fazia escola técnica, mas, cara, teve um ponto lá de cálculo de transistor que eu não entendia, não vai dar certo a engenharia. Comecei a fazer um mês de engenharia da computação lá na PUC, não teve jeito. Aí, ó. Eu também fui engenheiro de computação. Não, eu não fui, eu fiz um mês. Aí eu falei, não, eu vou desistir, vou seguir o caminho do Miguel e vou fazer direito. Comecei a estudar para o vestibular, passei na PUC, querendo ser magistrado. Eu falei, não, a minha ideia é ser magistrado, não sei que área que eu ia ser. Até que no 3º ano eu fiz uma... O professor chegou e disse, vai ter um concurso para entrar no jurídico trabalhista do HSBC. Né? Porque o HSBC sede era em Curitiba. Vou fazer. Toda a turma fez. E das 3 vagas eu fui aprovado. Era um mês de prova, daí entrei na trabalhista. E como eu trabalhava nesse jurídico trabalhista até me formar, eu ia como preposto em audiência, ajudava o advogado a preparar o processo para fazer defesa. Quando eu me formei, muitos advogados queriam me contratar por causa desse know-how já de audiência. Né? Daí acabei indo trabalhar com um professor meu, já falando, eu quero ser magistrado. Advoguei durante 4 anos com ele, o Raul Assad, um grande advogado em Curitiba, estudando para magistratura. Passei no Mato Grosso. Fiquei 1 ano e meio lá no TRT 23 e depois vim para cá e estou aqui desde 2007.
desde 2007 aqui. Vim para Vitória, na verdade era para fazer um pulo, né? Vim para cá e depois voltar para o Paraná, mas acabei gostando daqui, o lugar é bacana. Mas ainda torce pro Coxa Branca? Não, sempre fui flamenguista, desde criança. Sempre fui flamenguista. Aí depois queria questionar que eu sou capixaba e gremista. Mas há uma diferença fundamental. Eu sou flamenguista desde criança e capixaba torcer pro Flamengo é tão errado quanto o paranaense torcer pro Flamengo, é um time de outro estado. O duro é virar gremista depois de velho. Não, jamais. É basicamente isso. Fiquei por aqui e... Mas fiquei. Nemer, dá uma palhinha então pra gente, assim, busca alguma conexão, que seja, a gente trabalha muito com conexão aqui, as empresas se conectando com outras de alguma forma. Alguém que você encontrou na sua jornada, uma situação que significou uma mudança, Foi talvez? interessante, assim, a minha história é um pouco diferente. A minha família toda é da área empresarial, comerciante, sempre foi, e eu sempre tive um intuito de seguir os negócios da minha família. Tanto é que Libanês, né? prestei, na hora de fazer o vestibular, me preparei tudo, sempre para fazer administração, fiz administração na UFES, vestibular para a UFES e fiz direito por modismo na época, na FDV, porque um monte de amigo meu estava fazendo. Passei nos dois, já trabalhava com meu pai desde os 16 anos, e na faculdade, fazendo as duas faculdades, uma de manhã, trabalhando à tarde e a outra à noite. E chegou no quarto período das duas, a UFES, aquela confusão de greve. Parei na matemática 2 também, não consegui evoluir naquela porcaria. A matemática fez esses dois profissionais aqui. Mas o pior é que eu fui fazer economia agora, recentemente, e tive que enfrentar esses cálculos de novo. Aí eu falei, e eu comecei a gostar. Falei, quero ser advogado. Conversei com meu pai ficou meio assim. E fui estagiar, na verdade. Eu falei, vou tentar criar meu caminho. E fui estagiar no escritório, com um grande amigo meu, que é meu sócio hoje, o Felipe Risk, e o outro que é o Bruno da Luz. A gente estagiava no escritório. E quando, em determinado momento, a gente precisou sair desse escritório, porque mudou algumas regras. E a gente falou, cara, a gente sempre foi advocacia empresarial. E eu nunca fui da área trabalhista, na época. Eu tinha recém-formado, eu era civilista e processualista. A gente falou, a gente precisa, como a gente quer advogar para empresas, a gente precisa ter o tripé, que é o direito do trabalho, administrativo, tributário. E o Risco já era especialista em tributário, o da Luz já era fera na parte que eu era. Ele falou, bicho, sobrou para você a parte trabalhista. Eu falei, não tem problema não, aceito o desafio. Aí peguei, não me vejo fazendo outra coisa hoje, a não ser estar na advocacia trabalhista empresarial. Massa. Então foi meio que sem querer, mas fui conectando e cheguei onde estou, assim, na advocacia hoje, trabalhista dessa forma. Aquela brincadeira de faculdade é assim, né? Que você na faculdade se apaixona pelo penal, casa com o civil, mas se prostitui no trabalho porque é mais rápido, né? Não, acho que não foi isso com a gente, acabou acontecendo, né? Não foi uma opção. Foi um relacionamento mais honesto aí. Foi assim, o meu foi totalmente fora de... Nunca teve no meu radar. Eu também não. A trabalhista em si nunca teve no meu radar. Agora, reforçando a pergunta do Eric, né? Você fala um pouco da jornada para chegar no direito do trabalho num contexto muito particular, né? Do individual. Mas, reforçando o que o Eric falou aí, eu acho que vale para os dois, né? O que uma pessoa aí que influenciou nessa jornada... Agora vamos falar mais amplo, não só no direito, né? Talvez, não sei se um profissional... às vezes até um líder que influenciou aí na jornada, tanto empresarial quanto de carreira, no momento de carreira que você chegar e falou assim, esse cara aí foi o cara para mim, eu me inspirei em fulano. Vale assim um amigão que tomando cerveja no bar, sabe, o poder das conexões, né? O poder das... O insight que mudou. Agora a gente mudou a chave de direito, assim, do direito mesmo, deixando o direito mais de lado. Eu tenho o meu sócio, o Risk, como assim, uma grande fonte inspiradora. Ele sempre foi pré-determinado em ser advogado. E assim, para mim hoje, em que pese ter a nossa idade, eu acho que para mim é um dos melhores advogados do Espírito Santo. E ele é muito, sempre teve
tesão na advocacia e isso me contagiou na faculdade. E foi o que me levou a ir para largar a administração, foi isso que me levou para a advocacia. E ele também que me jogou no bom sentido para trabalhista. Então acho que ele foi uma grande inspiração, uma grande fonte de inspiração para mim. Eu tenho muita gente que passou pela minha vida que, Pode falar os nomes todos, que né? foi um grande... A começar pelo meu irmão, queria fazer direito e ser magistrado. Daí na trabalhista, depois que eu entrei no HSBC, eu entrei no HSBC em 99, em 2000 entrei e daí no segundo semestre de 99 eu já comecei a ter direito de trabalho com um grande professor, que é o Hélio Gomes Coelho Júnior, grande advogado empresarial trabalhista de Curitiba. Até chamei ele para ser nosso professor lá na pós da FDV, que nós coordenamos. E é um baita de um advogado, foi um grande exemplo. Depois fui trabalhar com outro professor, que é o Raul Assad, que até hoje é um grande amigo, um grande exemplo. Acho que essas duas pessoas consolidaram a minha posição na trabalhista e eu posso atribuir tudo a eles. São advogados, não são magistrados, mas são grandes profissionais, sem sombra de dúvida. Esse mundo jurídico, de vez em quando a gente bate papo aqui no café, que é o seguinte, quando junta 2, 3... do mundo jurídico, aí a panela fecha. Predomina o assunto, né? O assunto, quando vem a discussão, aí começa com a notícia, aí a gente tenta começar leve. Assim, com a notícia do jornal, aí vai falar assim, isso daqui replica em qual jurisprudência, replica qual fator. Bom, fora do trabalho, a gente tem que cuidar para não falar de trabalho. O negócio Não tem jeito. Acaba acontecendo, né? É o tempo mesmo todo. no café aqui. E ainda mais hoje, num mundo, num país que tudo se judicializa, Isso. né? Até a Copa América foi Nós levada somos demais do judiciário, para se discutir no STF. Então, assim, há um exagero nisso, mas tá hoje a justiça está no dia a dia de todo mundo, da pessoa mais comum, às vezes é comum a pessoa mais humilde saber o nome de um ministro do STF. Eu lembro que há 10, 15 anos era impossível. Uma matéria sobre alguma mudança de lei municipal lá em Curitiba, faz muito tempo isso. E foram perguntar para um morador de rua, o que você acha disso aqui no jornal ao vivo? Ele, isso é inconstitucional. Maravilhoso, né? Muito bom. Já está na sabedoria popular, né? A gente está muito judicializado aqui no Tudo. E ainda em conexões, recentemente aí vocês começaram a gravar podcast, né, para a CBN. Que conexão, o que aconteceu que gerou essa ideia aí? Foi engraçado. A origem do retrabalho. Cara, eu e Nemer, a gente se encontrava em alguns eventos, palestra, alguma coisa assim, e nós dois sempre levávamos porrada. Se manifestava essa forma de direito de trabalho mais recente, desapegado à CLT, aquela coisa extremamente protetiva que não protege. Aí a gente falou, a gente podia conversar mais sobre isso, né? Fomos num café, fomos ali na cafeteria. Vamos fazer o quê? Vamos fazer um podcast. Não, beleza, vamos fazer um podcast. Ficou meio... Isso numa semana, Cássio, vem aqui no escritório que a gente vai fazer. Quando cheguei lá, já estava o pessoal lá com esse microfone. Já está tudo pronto já. O que a gente vai falar? Não sei. Não sabia nem o que falar. Aí a gente começou a falar sobre... Tinha aquela MP 905, que era recente. Vamos falar sobre ela. Aí começamos a fazer alguns episódios ali, fizemos uns 20 e poucos episódios só do podcast, até que a CBN, eu nem pode continuar aí, que a CBN chamou a gente. Aí repercutiu bem pra caramba. Assim, a conexão foi a nossa... Nessa época de live. Exato. Né? A conexão foi assim, acho que foi a nossa forma de pensar. Que a gente tem uma linha, uma visão de aplicação mais moderna do direito de trabalho. E a gente sempre volta meio palestrava, mais pragmático, exatamente, sem esse mimimi todo, de forma muito respeitosa. E falou, vamos fazer, vamos, sentamos, sabendo o que falar, e foi fluindo e repercutindo muito bem na sociedade aqui, porque a gente começou a falar igual vocês aqui, de uma forma descontraída, sem o juridiquês. Quebrando alguns paradigmas. Falando coisas que as pessoas têm medo de falar. Você vai falar, 13º não é vantagem para o trabalhador, não é. Pegar o salário, em vez de dividir em 12 no mês, dividir em 13. Exato. Opa, como assim? Não é benefício? Não é. Aí, chamou a atenção. Começa a trazer... E acabou repercutindo, né? Agora, a pós da FDV saiu junto aí. Saiu junto. Que já reflete todo esse novo pensamento. A gente faz o novo direito do trabalho, com um pensamento bem mais abrangente, bem... E aí, assim, pro leigo ali, né, que a gente às vezes fala, tanto na live aí que está acontecendo, a gente fala muito
que é esse novo? Nasceu com a provocação do debate aqui, da gente falar desse futuro das relações. Já demos uma passeada geral, conhecemos um pouco das conexões, e agora que a gente conhece até um pouco das origens aí de vocês, do olhar de vocês para esse futuro das relações. Vivemos um mundo aí, a gente gosta de sempre apresentar Na Capital falando assim, sobre fluidez, né? Um mundo mais fluido, de novas conexões. Relações fluidas. Relações fluidas, que as pessoas não querem ter mais, né? Mas querem possuir, querem usar as coisas. O que vocês estão olhando? A pergunta é muito boa e traz aqui, eu remeto a gente aqui uma pesquisa feita pelo Ibope, acho que em setembro ou outubro do ano passado, sobre esses prestadores de serviço de aplicativos. Muito se debate sobre vínculo empregatício ou não, se aplica CLT ou não, e foram perguntar para quem está lá na ponta. 70% das pessoas disseram que não querem estar vinculado a uma pessoa, não querem ter aquela obrigatoriedade de horário, ou seja, não querem a CLT. Por que eu chamei esse assunto com base nisso? Porque essa nova geração, antigamente a gente tinha empregados que ficavam 10, 15, 20, 30 anos numa empresa. Não vai ser assim. Essa nova geração ela quer liberdade e ela não quer fidelidade. O que quer dizer isso? Ela vai trabalhar hoje para mim, mas amanhã vai estar tudo bem, vai prestar um serviço para o outro, daqui vai prestar um serviço para um cara na Austrália. O mundo perdeu essa fronteira e perdeu aquela questão da exclusividade. Meu sonho é entrar nessa grande empresa e aposentar nela. Acabou. Essa nova geração não quer isso e a legislação precisa entender isso. Precisa entender que essa CLT não vai se aplicar à nova geração. O que é importante falar disso, nós vamos passar por um processo muito, muito drástico de mudança de comportamento do trabalhador, do próprio meio produtivo mais fragmentado. É que há uma preocupação muito grande com essa proteção, talvez até uma proteção previdenciária no futuro desse trabalhador fragmentado, trabalha aqui, trabalha ali. Entretanto, e a gente não defende hipótese alguma a ausência de proteção. A questão é que o modelo tradicional antigo não protege mais. Então a gente tem que repensar isso e com certeza as alterações serão bem drásticas. Alguns teóricos mais extremistas falam que vai acabar o trabalho por causa da evolução tecnológica, inteligência artificial. Acho que não vai chegar a tanto. Acho que ainda toda a parte de direção, de criação vai demorar muito. Não é um algoritmo que vai fazer esse tipo de criação. Então vai ter trabalho por muito tempo. Mas vai mudar bastante mesmo. Não tenho nem dúvida disso. E assim, eu me lembro como minha especialização em épocas do direito, que foi a minha especialização, foi em direito do trabalho também. Eu me lembro de um artigo há uns 3, 4 anos atrás falando sobre a robotização e já se discutia, acho que na Ásia, sobre a pleito dos robôs a respeito do direito do trabalho. Então, assim, se era aquelas discussões mais... não sei se é vanguarda ou se é um idealismo, quase uma insanidade, mas... É tão vanguarda quanto um juiz robô. Eu não duvido que vão reconhecer, eu tenho medo de reconhecerem vínculo da minha Alexa comigo. aí complica. Trabalha todo dia. Mas assim, a gente já encerrando aí nosso debate, na nossa pauta, acho que foi bem legal, a gente passeou sobre vários assuntos. Deixar uma fala final aí para vocês dois, tanto para divulgar o trabalho do retrabalho, da pós aí que está sendo feita, e também se quiser deixar uma mensagem final sobre o futuro das relações aí, que foi o nosso debate, ou o direito do trabalho, uma provocação. Às vezes tem alunos assistindo também o conteúdo. Quer começar? Para falar que tem muito desafio pela frente, a gente está construindo esse novo direito do trabalho, a nossa função hoje é essa, e até é uma ideia do retrabalho, a ideia da nossa pós da FDV é participar desse debate. As pessoas vão sair cada vez mais instigadas e sem uma solução. A gente não vai chegar para vocês, é assim que é o direito do trabalho agora, não é. Mas a ideia é repensá-lo. Então nós estamos nesse trabalho, repensando
seja academicamente, seja lá no retrabalho, tentando trazer as atualidades e o que tem por vir. E sempre dentro de uma atividade interdisciplinar, conversando com outras áreas, isso é fundamental. Até foi o motivo de eu estudar economia, para entender mais esse mercado, não ficar só na lei. Lei não vai resolver nada. Se perguntarem para mim, eu sou aquele juiz que não gosta de lei. Porque lei, aquela lei fixa, como bem disse o Eric, ela não acompanha. Né? Então, a gente tem que repensar muito esse modelo de prestação do Estado para garantir alguma segurança para o cidadão. Perfeito, eu concordo. E assim, a questão do retrabalho é pensar fora da caixa. Isso também a gente leva para a pós da FDV, que é você pensar fora da caixa, mas sem aquele estelionato intelectual. Isso. Porque é o que tem muito. Isso de forma muito respeitosa. Tem gente que, principalmente no direito do trabalho, que só fala só isso aqui se aplica, só isso aqui que é o certo, rasga a CLT, rasga a Constituição para aplicar o entendimento pessoal. Então, o nosso intuito é fomentar o debate, fomentar pensando fora da caixa e olhando para frente. Porque hoje muita gente aplica o direito do trabalho olhando para o retrovisor, amarrados a dogmas totalmente ultrapassados. E não dá. Então, assim, esse é o nosso desafio, e sempre querendo ter ponto e contraponto, que a gente também não é dono da verdade, mas é um desafio que a gente topou fazer. Eu acho que o que ganha é a sociedade, a academia, porque eu entendo que o debate tem que ser feito, e sempre de forma honesta. Legal. Bacana. Mestre, faz o encerramento aí para... Encerramento muito rápido, aprendi muito, adorei e sextou. Valeu. Boa. Fechamos.